interceder pela vida dele. Entregar o recado de Deus não é fácil. Então ele precisa estar coberto de oração. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, aqui está teu servo, Pai, que tu entregou o recado para ele e agora ele vai entregar para a igreja. Pai, enquanto ele está aqui, desce o bálsamo sobre a vida dele, sobre o coração dele, sobre a mente dele, Pai. Cobre a família dele, que enquanto ele está aqui na igreja, a família está em casa. Cobre a família com cura, com libertação, com bênçãos. Senhor, usa ele cada dia mais e mais, que dê força e dê ousadia, que ele não venha retroceder, mas que ele venha avançar na tua presença. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Mais um dia para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está uma noite a mais ministrando, falando um pouco da palavra de Deus. Já falou primeiramente com o Espírito Santo, falou primeiramente comigo, e vai falar com a amada irmã esta noite, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Vamos falar um pouco do casal Zacarias e Isabel, amém? A partir do versículo 5 até o 25. Sobre oração, amém? Diz assim a palavra de Deus, acompanhe na sua Bíblia aí. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e sua mulher das filhas de Arão, e seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, excedendo ele, o sacerdócio, diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor e oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande do Senhor, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, até desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e em virtude de Elias, converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como conhecerei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhasse de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Amém? Glória a Deus. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Porque isto me permitiu o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém, glória a Deus, aleluia.
vamos aprender 5 lições aqui a respeito de fazer a vontade de Deus, se manter fiel à vontade de Deus. Aleluia. Aqui, como você pode acompanhar na sua Bíblia, aqui a partir do versículo 1 do 5, capítulo 1 de Lucas, do 5, versículo 5 até o 25, fala de Zacarias, Isabel, sua mulher. Ele era sacerdote do Senhor, aleluia. E sua mulher era estéril, era de idade avançada, tanto ele como sua esposa, aleluia. Você for ler do versículo 5, vou ler novamente, versículo 5, tá? A gente vamos tirar a primeira lição, versículo 5 até o 7 diz, vou repetir para você, entender que Deus quer falar comigo, que eu vou ser essa noite. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e sua mulher das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, guarda esse versículo número 7 aí. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aleluia. Aqui, primeira lição que nós podemos tirar desses versículos aqui, o fato de servirmos, eu e você servimos a Deus e andarmos de acordo com a sua palavra, não nos livra das frustrações deste mundo. Aleluia. Eu e você estamos servindo a Deus, vindo para a sua casa buscar em espírito e em verdade. Lemos a Deus, buscamos Deus em oração, fazemos a obra do Senhor aqui, dia após dia. Aleluia. Quer dizer que a gente não vai ter frustração? Vamos ter que passar a frustração, porque a palavra de Deus diz que nesse mundo nós teremos lutas, dificuldades, tribulação, mas a palavra de Deus também diz que tudo era no tempo dele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos passar as dificuldades, frustrações nesse mundo? Vamos. Porque somos melhores que ninguém? Não. Só porque a gente aceitou Jesus Cristo como o único salvador de nossas vidas, vamos passar por lutas, dificuldades? Vamos sim. Mas Zacarias também tinha uma frustração. Aqui, qual era a frustração dele, tanto dele como da sua esposa Isabel? Eles não tinham filhos. Aleluia. Mas ele deixou de servir ao Senhor? Negativo, não deixou. Mas muitos de nós, por algum motivo, alguma frustração, alguma situação que acontece no decorrer das nossas vidas, deixamos de servir a Deus, deixamos de vir fazer a obra de Deus, deixamos de vir à casa de Deus, buscar Espírito em verdade. Alguma palavra foi dita, você se ofendeu, achou ruim, você deixa de vir, por causa daquele irmão, aquele irmão vai estar lá, eu não vou, ele me ofendeu com palavra, falou alguma coisa que você não gostou, aí você deixa de vir buscar Deus. Aleluia. Só que o Zacarias foi diferente. A frustração dele, como já falei, era não ter filhos. Era um casal já de idade avançada. E além disso, tinha um motivo maior. A esposa dele era estéril. Mas ele deixou de servir. Ele tinha um chamado, ele era sacerdote do templo do Senhor. Se você for buscar um pouco mais, aprofundar na leitura, licença. 1 Crônicas, capítulo 25, se não me engano, 26, diz lá, no tempo do rei Davi, como tinha muitos sacerdotes, você for lá, ler e acompanhar, vai estar falando a respeito disso, mais na frente você vai entender o que eu quero falar agora no início. Davi escolheu 26 casas, era muitos sacerdotes, cada grupo de pessoas tinha um trabalho no templo do Senhor. Todos não podiam ministrar ao mesmo tempo. Aí escolhia, foi dividido. 24 casas, você for lá. Vou ler, tem só um trecho para você entender, mas eu vou voltar à palavra de Deus. O assunto que é decorrente essa noite. Devemos orar, a sua oração está sendo recebida por Deus, mas um tempo determinado por Ele, você vai ser e você vai receber o resultado das nossas orações. Amém? Amém. Vou ser breve, só para você entender, filho. E acharam muito mais chefes. Ele fala aqui das casas, são 24 casas. Eleazar tinha 16 casas. E dos filhos,
e do seu irmão Itamar, eram 8 casas, que eles se juntaram, porque era muito sacerdócio. Se você for ver o livro 1º e 2ª Crônicas, fala a respeito disso, que Davi dividiu os sacerdócios. Cada sacerdote tinha um dia determinado para ir no templo cultuar ao Senhor, aleluia, para você entender melhor. Aí você chega na sua casa, você for ler, quiser entender melhor, você pode ler em 1ª Crônicas, lá capítulo 24. Mas voltando aqui ao assunto desta noite, a respeito de Deus, eu coloquei um título aqui. Veja, ouve nossas orações? Sim. Responda para você mesmo, sim ou não? Sim. Sim. Mas ele vai responder no mesmo seu tempo? Não. Ele vai responder no tempo dele. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Lucas, a partir do versículo 8 a 10, diz lá: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, como eu falei agora há pouco, sobre Itamar, escolheu por ordem de Davi, que era muito sacerdote, era muito que tomava conta da casa do Senhor. Aí não podiam ministrar todo o tempo lá, cada um tinha um determinado tempo. Aleluia. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor e ofereceu incenso. Aleluia. Naquele tempo era só sacerdote que tinha o privilégio de entrar no templo. Hoje em dia, no templo da glória nossas, você tem a oportunidade de vir cultuar o Senhor no Espírito e em verdade. Aleluia. Naquele tempo não, era só o sacerdote, você tinha que aguardar lá fora. Aleluia. Você não tinha o privilégio que você tem hoje em dia. Entrar, buscar Deus em oração, cultuar da sua palavra, cantar hinos e louvores ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí o versículo 9: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor e ofereceu incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Aleluia. Aqui outra lição que nós podemos aprender com Zacarias. Zacarias se manteve fiel em servir a Deus, como falei agora há pouco, não tendo filho, e não foi sorte que ele teve ao ser escolhido para entrar no templo, mas foi o Espírito Santo quem preparou isso, pois havia um propósito para ele em oferecer adoração ao Senhor. Aleluia. Ele foi escolhido na turma de Abias, ele fazia parte dessa turma aqui, ele foi escolhido naquele grande dia. Aí, como nos dias atuais você foi escolhido para pregar, ministrar, cantar o louvor ao Senhor, ministrar a palavra, você tem um trabalho aqui na casa do Senhor. Aí no seu dia você não vem, por algum motivo que escapa aí você não avisa ninguém. Aí, mesmo você não vindo, quando já foi ministrado aqui várias vezes aqui, mesmo você não vindo, eu não vindo, a obra de Deus vai deixar de acontecer? Não. Claro que não vai acontecer. Deus vai usar outras pessoas para ser ministrada a palavra de Deus, para o louvor ser entoado, a oração, aleluia. Mas Zacarias se manteve fiel na obra do Senhor. E ali ele foi distribuído, foi escolhido para ir ali no altar do Senhor, na liturgia do culto, como foi iniciado aqui, a oração, a leitura da palavra de Deus, o louvor. Aí tinha a liturgia que ele era responsável, o incenso. Ele era o ato de adoração a Deus, o incenso. Aí ele vinha com incenso, mas sempre aqui. Aí você for acompanhar, foi nessa hora que o anjo apareceu para ele. Aleluia, para você entender. A Bíblia escolheu ele naquele dia. Mas foi por acaso? Não, o Espírito Santo de Deus já tinha preparado aquele dia, aquela hora, para o anjo aparecer e dar boas novas para ele, que era a resposta da oração dele. Que aqui não diz quanto tempo ele vinha orando, em prol de que? Uma bênção, para a bênção, ter filhos. Aleluia. Para você entender que o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Como eu falei também agora há pouco, não é no meu e no teu tempo, é no tempo do Senhor. Aleluia. A resposta da minha e da tua oração. Só Deus sabe o dia e a hora. Espera nele, confia nele. Aleluia. A imagem seguinte.
seguida. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias vendo turbou-se e caiu e temeu sobre ele. Eu já estou aqui, aqui é a terceira lição que a gente vai ver nessa noite, aprender com Zacarias. Nem Deus sempre ouve nossas orações e responde a cada oração com um propósito. Deus sempre ouve a minha oração. Não esqueça disso. Deus, eu já orei tanto por essa pessoa, por essa situação. Deus não manda uma resposta, não vejo nada acontecer a respeito dessa situação, desse problema. Por que está acontecendo? Mas Deus está sim, já ouviu sua oração, mas está preparando o dia e a hora certa para entregar sua bênção, a minha bênção. Aí você tem que se manter fiel aí, indo buscar em espírito em verdade na sua casa, adorando em louvor, lendo essa palavra, buscando em oração. Amém? Glória a Deus. É no tempo determinado que Deus vai responder a minha oração. É no meu tempo, é do seu tempo. Aleluia. Você quer uma coisa, eu quero outra. Mas Deus é aquilo que Deus quer para mim e para você. Aleluia. Deus está preparando algo melhor para mim e para você. Espere. Tenha paciência. Não deixe de vir fazer a obra de Deus só porque Deus não respondeu a sua oração ainda. Não se esqueça, não se afaste de Deus, mas chega-se mais perto dele. Como assim? Fazendo sua obra, buscando ele em espírito e em verdade, orando, buscando a palavra dele, lendo a palavra dele. Aleluia. Glória, você pode dar glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Aí o anjo apareceu a Zacarias. Aleluia. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha aí para você ver o diálogo que o anjo tem a Zacarias. O Zacarias. Ele explica tudinho, ponto a ponto, desde o nome da criança, o que essa criança, quando for na fase adulta, vai fazer em prol daquilo que você for acompanhar. Mais adiante do 26 até o 38, até o 80, vai vir Zacarias aqui, Zacarias vai dar o anjo de entrega, a resposta da oração de Zacarias. Ele explica passo a passo o que essa criança, depois de jovem, adulto, vai fazer. Ele explica o nome, vai dar o nome da pessoa, que é João, nós já conhecemos a história. Aí, o que ele vai preparar o caminho para o Senhor Jesus. Aleluia. De lá, vamos ler para você entender. E te dará, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Olha como Jesus é maravilhoso, manda o anjo detalhadamente explicar como vai ser a bênção minha e sua. Você pede a oração por algum motivo, alguma coisa. Você pede de um jeito, mas Deus sempre lhe dá o melhor para mim e para você. Aleluia. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, até desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel, aleluia, ao Senhor seu Deus. E irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia. Até o 17. Aqui Deus sempre ouve nossas orações e responde a cada oração com um propósito. Qual era o propósito aqui de Deus? Abençoar Zacarias e sua mulher Isabel. Deus também tem um propósito para mim e para você. Ele já ouviu nossa oração, a minha oração. Agora somente espera. Espera que vai ser do jeito dele, não do mesmo do seu jeito. Aleluia, glória a Deus. Deus ouve nossa oração, responde a cada um no tempo determinado, não por mim, não por você, mas por ele. Aleluia. Aí você, a quarta lição, vamos tirar desse texto, pequeno texto aqui.
dos versículos 18 a 22, acompanha aí. Disse então Zacarias ao anjo: como conhecerei isto? Uma pergunta, você vê um ponto de interrogação, né? Uma pergunta que Zacarias faz ao anjo. Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Lhe respondeu o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e lhe fui enviado a falar e dar estas alegres novas. Então, essa boa notícia, aleluia. Mais adiante: e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorou-se no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar. Entenderam que tinha visto alguma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. Uma história na Bíblia que eu já ministrei aqui sobre Abraão e Sara. A mesma coisa que aconteceu aqui com Zacarias, aconteceu com Abraão e Sara. Mas quem foi que duvidou? No caso de Abraão e Sara, foi Sara que duvidou. Quando foi lá, falou que ela ia ter filhos, mas nós conhecemos a história. Ela quis fazer o papel de Deus, quis adiantar a obra do Senhor na vida dela. Abraão confiou na promessa do anjo, mas nós sabemos que Sara não confiou, não acreditou, porque já sou velha, meu esposo também é velho, aleluia. Além do mais, ela ainda sorriu. Aí nesse sorriso, Deus que foi, trocou o nome do filho dela. Nós voltando para a história aqui, já foi diferente. Zacarias duvidou, aleluia, duvidou do que? Da palavra que Deus mandara que o anjo fosse lá. Qual foi o anjo? Gabriel, aleluia. Contou como seria, relatou a história, como Deus determinou para ele. Olha, conta lá com o meu servo Zacarias, como eu vou fazer, o nome do filho dele será esse, para isso, aquilo. Mas aqui no versículo 18 disse Zacarias: como conhecerei isto? Pois já sou velho. Duvidou do que Deus tinha mandado o anjo falar para ele ali. Deus já tinha ouvido a oração dele. Deus mandou o anjo lá: vai entregar a bênção para o meu filho, meu servo lá. Eu ouvi a oração dele, agora ele vai receber a bênção. O tanto que ele pediu a mim, qual era o que ele tanto orou, que não fala quanto tempo Zacarias orou, Isabel, sua esposa, orou, não. Mas Deus ouviu a oração, num tempo determinado. Deus entregou, mandou o anjo lá, fala com você. Aqui está a resposta da oração dele. Falou tudinho. Agora ele ia ser um varão, e o nome é João, tudinho. Mas aqui no versículo 18 até o 22, ele fala, ele duvidou, não acreditou. Muitas das vezes Deus usa dando exemplo aqui da nossa igreja. Deus usa a pastora, então eu estou irmão para falar com vocês através do Espírito Santo, para dar a resposta ao seu problema, às suas orações. Não espera mais falar do Espírito Santo, usa a pastora, usa outro irmão para você. Às vezes você aqui você acredita, mas você colocou o pé fora da porta e você vem a dúvida. Será que Deus falou mesmo com o irmão para falar comigo, o Espírito Santo? Será que isso é verdade que vai acontecer comigo? Eu vou receber essa bênção, esse milagre? Deus ouviu a minha oração? Aí você coloca a dúvida. Aleluia. Não podemos colocar dúvida, porque foi o próprio Deus que prometeu. Se foi Deus que prometeu, eu posso prometer uma coisa para você, você pode prometer uma coisa para mim, mas quando chegar aquele determinado dia, eu posso falhar com você, você pode falhar comigo, mas Deus não falha comigo nem com você. Aleluia. Se foi Deus que prometeu, vai acontecer. Não deixe seus pensamentos duvidar das promessas de Deus. Se Ele prometeu, vai acontecer. Zacarias ficou mudo e não pôde falar para ninguém. Olha aí, se você for acompanhar aqui, né, no versículo 22.
e o povo estava lá fora esperando Zacarias. Tanto tempo que estava lá no templo lá, andando de um lado para o outro, no altar com o incenso lá, o incenso, tudinho. Aí o povo imaginando lá, o que foi que aconteceu que até agora Zacarias não veio, não saiu do templo, será que aconteceu alguma coisa com ele? Não, isso era o anjo falando com ele lá, mas o povo lá fora não sabia. Mas Deus preparou aquele dia, aquele momento para Deus preparou o anjo, vai lá agora, anjo Gabriel, vai lá com o meu servo lá, vai dar boas novas para ele. Aí Deus entregou as boas novas para ele, aí ele duvidou, não acreditou. Não acreditou por quê? Ele duvida porque somos seres humanos, somos falhos. Eu já sou velho, a minha esposa é avançada de idade, já é idosa, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Eu sou idoso, minha esposa é idosa. Além disso tudo, Isabel é estéril, era estéril. Mas há coisa impossível para o nosso Deus? Não há. Deus falou comigo através desse versículo, falou a lembrança no caso da minha esposa. Há uns anos, ela já contou o testemunho aqui. Ela fez uma cirurgia quando ela era adolescente, tinha uns 15 anos. Aí ela não podia gerar filhos, mas para Deus nada é impossível. Aí passou os anos e anos e anos. Aí eu conheci ela lá, ensinando isso tudinho, deixei na hora, a gente veio para cá, tudinho. Vocês alguns já ouviram já esse testemunho dela, ela ministrando que é a palavra de Deus. Deus fez maravilha, buscando uma oração, tudinho. Deus está aí, o fruto da nossa oração e da bênção de Deus. Está com 16 anos, a nossa filha Lídia. Agradeço todo dia por isso a Deus. É um milagre de Deus na nossa vida. É fruto de oração. Ela não podia gerar filhos. Como ela falou também, eu fiz vários exames também para ver se o problema era comigo, né? Mas não era. Eu já sabia que quando a gente iniciou a namorar, ela contou a história para mim tudinho, estava ciente já. Aí tá, eu veio, aí começamos a namorar tudinho, viemos para cá, estamos hoje juntos, até hoje, graças a Deus, há 28 anos. Aleluia. Aí me trouxe a lembrança, né, a recordação. A mesma coisa foi aqui. Aí que foi, como eu falei agora há pouco. Aí Zacarias, ser humano, né, servia a Deus, mas teve a gente serve a Deus, aceitamos Jesus como Salvador de nossas almas, tudinho. Mas como somos seres humanos, temos aquele momento de fraqueza, a dúvida. Será que vai acontecer mesmo? Aí que foi que aqui você vai ver. E saindo ele, não lhes podia falar, entendendo que tinha visto alguma visão no templo e falava por apenas e ficou mudo. Quer dizer, aquilo que Deus prometeu para ele, a sua oração, Deus ouviu. A determinado tempo o anjo foi lá, Deus, vai lá, meu anjo Gabriel, dá a boas novas para ele. Ele não pôde ter essa oportunidade de compartilhar com o povo. Não é verdade? Porque ele duvidou que foi que você for ver aqui. Deus, mais em frente, o anjo fez que ele ficasse mudo. Não pôde compartilhar a alegria naquele momento, a alegria dele. Aleluia. Aí vamos mais em frente. Deus é maravilhoso, mas em ouvir a nossa oração e responder em um tempo determinado por Ele, não por mim nem por você. Aleluia. Aí o versículo 20, só para relembrar, para Zacarias: e este ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crês nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Quer dizer, que ele não acreditou na palavra do anjo que foi enviado por Deus para dar aquelas boas novas para ele. Amém? Glória a Deus. Aí vamos ler do 23 ao 25. Já estou encerrando. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo:
Porque isto me permitiu o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio. Opróbrio quer dizer vergonha, tem o significado dessa palavra aqui é vergonha. Entre os homens, aleluia, quer dizer que sucedeu determinado tempo. Aí o ministério de Zacarias, ele voltou para sua casa. Aí depois chegou lá, passaram os dias, aí a sua esposa Isabel ficou 5 meses sem sair de casa. Ele estava com vergonha da situação que ela se encontrava ali. Era a vergonha de não gerar filhos para sua esposa, que ela tinha bastante anos casada. Aí nada acontece na sua vida, Deus, você ora, Deus ouve a minha oração, mas por algum motivo você não vê o resultado das suas orações. Aí você fica abatido. Quer do ser humano também. Poxa, meu Deus, o que foi que aconteceu? Será que eu estou em pecado? Eu não vejo o resultado das minhas orações. Aí você tem que ficar com vergonha. Às vezes você fica com vergonha de vir à casa de Deus. Aleluia. Mas não fique com vergonha não. Venha buscar Deus em espírito e em verdade. Venha cultuar o Senhor. Aqui na sua Santa Casa, se você tem algum trabalho na casa do Senhor, venha, continue fazendo. Não fique com vergonha não, mas venha fazer com alegria, aleluia. Aí Deus cumpriu, aí Deus honra seus filhos no momento certo e tira toda a vergonha e dando a honra, aleluia. Deus no momento certo vai lhe dar a minha e a sua vitória, vai dar o resultado da minha e da tua oração. Amém. Basta você crer nele, continue fazendo a obra dele, a vontade dele, no tempo determinado, não no meu e no teu tempo, mas no tempo dele. Ele vai dar a resposta, vai entregar a minha e a tua vida, vai entregar o resultado da minha e da tua oração. Basta você crer e confiar nele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu que Deus quis falar conosco essa noite? Alguns minutos aqui. Amém. Aleluia. Deus ouve a minha e a tua oração. Não fique preocupado. Porque eu já estou orando vários anos, não sei qual é a oração que você está fazendo ao Senhor, por alguém da tua família, teu esposo, tua esposa, teus filhos, saíram do mundo das drogas, não sei, estou dando um exemplo aqui. Seu esposo está no alcoolismo, se afastou da sua casa, foi embora por algum motivo, não sei, você está orando e falou que ele volte, que Deus trabalhe no coração dele, que seu filho volte, saia das drogas. Mas tudo é no tempo determinado de Deus. Continue orando, Deus está ouvindo a sua oração. No tempo determinado, Ele vai trazer seus filhos, seu filho, sua esposa. Aleluia. Se você está orando por alguma coisa, um esposo, uma vez, uma porta de trabalho, espera somente no Senhor, no tempo determinado por Ele. Ele vai lhe entregar a sua vitória. Aleluia. Basta você crer e fazer a vontade dEle. Continue fazendo a vontade dEle. No tempo determinado, Ele vai lhe abençoar. Não é no meu e no seu tempo, como eu já falei. É no tempo dEle. Faça a vontade dEle. Se você tem um trabalho na casa de Deus, continue fazendo. Aleluia. A vontade de Deus? Não. Continue fazendo a vontade de Deus. Qual era a frustração de Zacarias? Era não ter filho. Mas por esse motivo, ele deixou de fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus, só porque ele não tinha filhos? Não. Deus ouviu a oração dele, ouviu. Tantos e tantos anos, a Bíblia não relata aqui. Ele orou, mas no tempo determinado Deus respondeu a oração dele. Ele continuou fazendo o trabalho do Senhor, ele era sacerdote na casa do Senhor. Ele se afastou, Deus não me abençoou, não ouviu minha oração, eu vou me afastar. Alguém me falou uma palavra que não gostei, eu vou me afastar, eu vou embora da presença de Deus, eu não vou mais me congregar. Não faça isso. Aleluia. Continue fazendo a obra de Deus, que no tempo determinado Ele vai responder a sua oração. Aleluia. Amém. Nós possamos ficar com essa palavra hoje. Amém? Amém. Coloca aí de pé.